conseguir mais retornos com menos risco. Quem não quer isso, né? Esse é um dos principais benefícios da diversificação, como eu já mostrei aqui no canal, na prática. Então se você não assistiu esse vídeo ainda, vale assistir o meu último vídeo ali mostrando na prática os benefícios da diversificação. Mas no vídeo de hoje eu vou te mostrar aqui pelo menos 5 tipos de ETFs que vão te ajudar a fazer isso de forma mais simples, barata e muito mais bem feita, porque você vai ter acesso a muito mais mercados do que você poderia fazer de qualquer outra forma. Então já nos acompanha aqui nesse vídeo que você vai conhecer muita coisa boa hoje. O Smart Beta, esse nome bonitinho que o mercado financeiro adora dar para complicar as coisas, é uma das principais estratégias de investimento nesse negócio de ETFs que a gente tanto tem falado aqui no canal da Mais Retorno mais recentemente. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar 5 tipos, categorias, classes, raça, espécie, chama do que você quiser aí, mas 5 grupos de ETFs que podem te ajudar a conseguir uma boa diversificação e, se você tiver ali uma boa visão estratégica de como construir essa sua carteira, também conseguir bons resultados através desse tipo de investimentos. Então vamos aí para uma listinha de 5 grupos de ETFs que já vão facilitar boa parte do seu trabalho de diversificação, mas assim, não são todos os grupos possíveis, também não é assim, você pode dizer que uma categoria poderia estar em outra e tal, então não é tudo perfeitinho, mas já vai te dar uma noção muito melhor da amplitude desse mercado e dos tipos de ativos que você vai ter à sua disposição para montar essa carteira diversificada. Então vamos lá. O primeiro item dessa lista aqui é o mais basicão, provavelmente você já se esbarrou com esse tipo de ETF, que é os ETFs regionais, é aquele que você pode diversificar sua carteira através de uma região, isso é muito importante. Porque quando a gente investe, por exemplo, apenas nas ações aqui da B3, ou até mesmo um ETF de Ibovespa, por exemplo, a gente está muito concentrado no nosso risco de Brasil. Se um político maluco aí entra e faz um monte de besteira, você vai acabar tomando todo o prejuízo do nosso mercado. Enquanto se você diversificar em outras regiões, em outros lugares do mundo, você teria um risco muito menor, um impacto muito menor de um político maluco fazer alguma bobagem aqui, por exemplo, né? Ou o país entrar em guerra, que a gente sabe que o Brasil não é muito caso disso, mas N fatores que poderiam prejudicar especificamente o Brasil. Se você diversificar em outros lugares, você vai estar muito menos exposto a esse tipo de risco. E claro que o inverso também é verdadeiro, né? Você investir lá, sei lá, na Europa, que faz tempo que não tem feito tantas guerras assim, mas adorava fazer guerra, você poderia ter um problemão. Diversificando no resto do mundo, você estaria mais protegido em relação a isso. E para não ficar apenas no exemplo teórico, eu vou trazer sempre aqui alguns exemplos de ETFs, ou quando não tiver ETF de fato local brasileira, trazer alguns exemplos de BDRs de ETFs, ou seja, aquelas ETFs gringas que já são negociadas no Brasil, para você poder aplicar o seu dinheiro, se for esse o caso. Não é nenhuma recomendação, claro, né? Mas o tipo de ativo que você está procurando para sua carteira. No caso aqui de ETFs regionais, a gente tem aqui as queridinhas de, por exemplo, investir na Bolsa Americana. Então a gente tem o IVVB11 e o SPXI11. São duas ETFs que investem basicamente no índice S&P 500. São as 500 maiores e mais negociadas empresas dos Estados Unidos. Então elas são bem queridinhas. O IVVB11, inclusive, hoje é a maior ETF, com mais investidores pessoa física aqui no Brasil, porque os investidores brasileiros querem se expor ao mercado americano, o maior mercado do mundo, de ter as maiores empresas do mundo também. Então ela acaba sendo uma ETF bem procurada pelos investidores, por essa facilidade de você poder investir nos Estados Unidos, com um ativozinho só, baratinho, bem tranquilo, diversificado. Então é uma boa alternativa essas duas. Agora, quem quer ir além dos Estados Unidos, a gente também tem aqui a China 11, por exemplo, que é China com X, tá? Mas é uma ETF que também investe lá no mercado da China, né, que a gente sabe que é muito difícil de acessar diretamente. Então com essa ETF a gente consegue investir ali nas principais empresas do mercado chinês. E para quem quer aí diversificar ainda mais, quer pegar a maior diversificação possível, pelo menos hoje, enquanto o ser humano só está aqui no planeta Terra, a gente tem aqui a CWI11, que é um índice de todas, ou né, das principais empresas do mundo. Então está diversificado em todos os países do mundo, é o mais diversificado de todos. Claro que você, quando diversifica demais, você tem aqueles problemas de excesso de diversificação, né? Dificilmente ela vai ter um baita resultado extraordinário, mas em termos de diversificação, se você quer estar posicionado no mundo inteiro, é um jeito bem fácil de você fazer comprando essa ETF. Ah, Felipe, mas essas aqui são as únicas ETFs que eu posso diversificar? Não, você vai ter ETF de tudo. Realmente, hoje no Brasil, se você não tem a ETF em si, como eu falei, você tem o BDR de ETF, aí de mercado emergente, de Europa, de Ásia sem China, ou de Japão apenas, Austrália, tem de tudo, Canadá, tem um monte de opções, tá?
E ETFzinha simples mesmo, da Europa, se você quiser, tem a EURP11, que é uma ETF que investe no mercado europeu. Então tá aí, molezinha você diversificar em diferentes regiões do mundo, e não tem mais desculpa para você ficar investindo só no Brasil, vai. O segundo grupo de ETFs que eu quero falar daqui é de um assunto que pode parecer um pouquinho espinhoso para quem nunca ouviu falar, mas eu vou falar porque é uma estratégia que está crescendo muito no mundo. Aqui no Brasil já começou a dar as caras, tem até um fundo muito bom do pessoal da Vanguard, que o Luciano França, inclusive, que é o gestor, é um dos colunistas ali da Mais Retorno. E é essa estratégia de Factor Investing. É você investir através dos diferentes fatores de riscos que explicam o crescimento, a valorização de um investimento ou não. Isso aí originou lá atrás, já falei, acho que em alguns vídeos aqui no canal, do modelo de 3 fatores, que depois foi aumentando. Hoje em dia já tem um monte de fatores de risco, tá? Mas no começo eram os 3 fatores de Fama and French, um artigo acadêmico que inclusive rendeu o prêmio Nobel, né? E que explica, através de uma regressão, né, através de você olhar o que explica o crescimento de uma ação, né, você tem diferentes tipos de fatores que explicam isso. Então, o tamanho das empresas, a qualidade delas, o valor que o mercado dá para elas, o momento, né, que é uma questão estatística ali, que explica o crescimento dessas ações. Então, você tem vários fatores ali que explicam tanto o risco como o retorno, que vem em cima desse risco, obviamente, dessas ações. Ainda a gente tem pouca coisa disso no Brasil, porque as ETFs de fatores ainda são BDRs de ETFs, que são não os fatores locais, mas os fatores principalmente lá dos Estados Unidos. Mas como esse é um assunto muito interessante, que a gente ainda vai falar muito aqui na Mais Retorno, e já tem essa possibilidade, para quem já conhece essa estratégia, eu resolvi trazer aqui, tá? Então aqui eu separei os 4 ETFs mais simples aí para você investir nos principais fatores de risco, por BDRs de ETF no caso, tá? Então você tem aí a BMTU39, que é uma de Momentum, você tem a BQUA39, que é uma de qualidade, uma que é a BSIZ, B-Size, né, quase, 39, que também é a de size, obviamente, de tamanho da empresa, e a BVLU 39, que é a value, né, é o fator valor que explica o crescimento das ações. Então esse aqui eu não vou entrar em muitos detalhes sobre a estratégia em si, prometo que eu vou trazer um vídeo sobre isso, mas para quem já está familiarizado com esse tipo de estratégia, é uma das ETFs, um dos tipos de ETFs mais promissores para quem gosta de investir por Smart Beta. Agora vamos para o terceiro. Inaugurando aqui o nosso terceiro grupo de ETFs, eu quero falar aqui das ETFs temáticas, aquelas mais para um tipo de setor, um tipo de empresa, né? Uma segmentação específica. Isso aqui é bem para quem gosta de análise bottom-up, que olha primeiro as empresas, os setores e depois vai olhar fatores macro, né? Como juros, inflação, crescimento do PIB, desemprego, etc. Então essa daqui é bem interessante. Porque, por exemplo, vamos dizer que você gosta do setor de games, você gosta do setor de biotecnologia, né, de saúde, do setor financeiro, você pode investir em cada um desses setores de forma muito simples, muito molezinha, através de ETFs. Então a gente tem ETFs de índices setoriais aqui do Brasil, né, então ETF do setor financeiro, ETF do setor de construção civil, etc. Você tem esse tipo de ETF que já resolve bem ali a sua vida, mas você também tem ETFs, BDRs de ETFs, de setores inclusive mais sofisticados que geralmente a gente não tem acesso aqui no Brasil. Então eu separei aqui também umas ETFs bem interessantes de setores para já te dar umas dicas do que você tem pela frente. Vou começar aqui por 2 ETFs locais que você, investidor, pode investir aí sem ser qualificado nem nada, tá? Então a primeira delas que eu quero falar é DNA-I11, que é o tipo de ETF que escolhe empresas com potencial de inovação na área da genética. Então é bem aí futurista mesmo, bem interessante. Você vê, por exemplo, o desenvolvimento dessas vacinas de RNA hoje em dia, são empresas que investem nesse tipo de coisa. Então já está negociada na B3, uma ETF local disso, DNA-I11, que você pode ter acesso. O segundo tipo aqui que eu quero falar é a MILL11. E como quem já sacou aí, MIL vem de millennials, né? Então são as empresas que têm maior potencial de atingir esse público dos millennials, que é o público aí que deve começar a ganhar dinheiro daqui para frente. Então são as empresas que têm mais potencial, teoricamente, para o futuro de atingir essa geração e de ser as empresas que vão estar aí no topo no futuro. Então também mais um tipo de estratégia aí, temática bem específica para quem acredita nesse tipo de posicionamento. Agora partindo para as BDRs de ETFs, também trouxe aqui 2 muito interessantes, bem específicas, bem curiosas. A primeira delas é a BAER39, BAER39, que é um tipo de ETF que investe no setor aeroespacial e de defesa dos Estados Unidos. Então você vê que já começa a ficar bem específico mesmo. O setor de defesa americano, a gente sabe que existem investimentos bilionários ali todos os anos, é um dos maiores orçamentos dos Estados Unidos, então é um tipo de empresa
bem diferenciado aí, não estou falando aqui eticamente, aí outras questões, estou falando como investidor para você colocar na sua carteira também. E uma outra bem interessante também, claro, de biotecnologia. Aqui a gente tem BIBB39, né, que investe nas empresas de biotecnologia da Nasdaq. Então aí mais um tipo de temas que você pode investir na sua carteira. São os únicos, Felipe? Não, tem um monte de outros temas que já tem aí disponível de BDR, de ETF mesmo setorial local, como eu tinha falado antes, e ainda vai chegar muita coisa. Pode ter certeza que esse é um dos principais tipos de ETFs, grupos de ETFs, que vai crescer, porque é uma forma de simples, tanto do investidor pessoa física se posicionar em diferentes setores e buscar aquele smart beta, tentar acertar o timing de cada setor, como de até o mercado institucional mesmo, para fundos fazendo esse posicionamento, acaba até facilitando a vida desses gestores. Então é um setor aí, um grupo de ETF que deve crescer bastante nos próximos anos e vale a pena você ficar de olho. No nosso quarto grupo de ETFs aqui, eu quero falar das commodities. Pois é, quem acompanhou aí os últimos meses ficou doido que, putz, como que eu poderia ter investido mais em commodities para ter aproveitado essa alta enorme aí, um monte de commodities valorizando mais de 100% nos últimos 12 meses, né? E às vezes a pessoa não é especialista no setor de commodities. Ah, eu sabia que a madeira ia valorizar mais, o petróleo, o carvão, sei lá. Então a maioria das pessoas não tem esse conhecimento, não acompanha o mercado tanto assim, mas poderia saber que com a retomada aí da China e tal, que a gente ia poder esperar um crescimento de commodities se posicionado de maneira geral em commodities. Então a gente tem ETFs para isso também, e tem ETFs específicas para cada commodity. Então até, como eu tinha falado ali, pode ser que você vai falar, ah não, mas específico não era o outro. Mistura um pouquinho, mas como é específico de commodity, eu coloquei dentro desse grupo aqui, tá? Então as que eu separei aqui, a primeira de maneira mais geral é a MATB11, que na verdade é uma ETF que investe nas ações de empresas do índice de materiais básicos da B3. Então você perceba aqui que ela investe em empresas que são muito associadas a materiais básicos, a commodities, e não propriamente nas commodities. Mas se você olhar aí como que foi essa ETF nos últimos 12 meses, pode procurar aí no Google mesmo, MATB11, vai aparecer o gráfico ali, você vai ver como isso aí se valorizou muito, esse índice, né, essa ETF se valorizou muito parecido com a média aí de 100% nos últimos 12 meses, junto com esse boom das commodities que a gente teve aí, né. Outra alternativa aí, agora de commodity mesmo, né, a gente tem a Gold 11, aí você já sabe, né? É uma ETF que investe em ouro. Então não quer ficar investindo em fundo de ouro, você não quer comprar ouro no mercado futuro, não quer comprar barras de ouro que valem mais do que dinheiro que nem o Silvio Santos, você pode comprar esse ETF e vai estar posicionado em ouro. Bem mais simples, bem mais barato também que muitas das alternativas. Para quem gosta aí, eu estou chamando de commodity aqui, mas vai ter gente que vai talvez torcer o nariz. Quem gosta de criptoativos, criptomoedas, então você também tem a Hash 11, HASH11, que é o índice ali uma ETF da Hashdex, é uma gestora especializada em criptoativos, né? E que não investe apenas em um Bitcoin, em uma Ethereum ou em alguma moeda especificamente, mas faz uma cesta de criptoativos que é bem interessante. Tem retorno cast da gente falando com o pessoal da Hashdex, e quem quiser entender mais sobre essa ETF em específico, vale muito a pena ouvir lá. E vale muito a pena ouvir lá porque essa já é também uma das principais ETFs aqui na B3, tá? Que tem mais investidores. Então quer saber o que eles fazem direito ali? Ouve lá o nosso Retorno Cast, o link vai estar aqui na descrição, tá? E por último aqui, para não ficar só no ouro, quem quer investir em prata também, a gente já tem BDR de ETF de prata, que é a BSLV de Silver, né? 39. Então é mais uma alternativa aí para quem quer se posicionar também em metais preciosos que não sejam o ouro. E para finalizar aqui o nosso quinto item, o nosso quinto grupo de ETFs, ele é bem mais amplo. Por quê? Porque, como eu te falei, isso aqui não é uma regra geral, né? Como você viu ali, dá para colocar um ETF num outro grupo e tal, e vão existir cada vez mais grupos, mais formatos de ETFs conforme o nosso mercado evoluir, assim como lá nos Estados Unidos existem uma infinidade de ETFs também, tá? Então aqui eu coloquei como outros mercados. Por quê? Porque aqui, por exemplo, você tem o IMAB11, que é uma ETF de renda fixa. Exatamente, tem ETF de renda fixa também na bolsa. Essa não é a única, já tem mais ETFs locais de renda fixa, mas essa daqui é uma das mais populares, que investe, né, quem conhece o índice IMAB, né, ele é um índice que a Ambima calcula e que ele monta uma carteira teórica de NTNB, aquele Tesouro IPCA, aquele título público que investe, que te dá um retorno, né, fixo mais a inflação medida pelo IPCA nesse caso. Então esse IMAB11 replica esse índice da Ambima. É como se fosse uma carteira de NTNB, uma carteira de Tesouro IPCA. Então para quem gosta, por exemplo, de fundos de inflação, quem gosta de se posicionar aí em curva de juros e tal, é uma boa opção, porque é baratinho
e bem acessível, com bastante liquidez, né? Não vai ter aquele problema de fundo tradicional que, por exemplo, vai ter que ser D mais qualquer coisa. Então é a mesma liquidez de ações, D mais 2. Você pode se alavancar, pode operar vendido, enfim, dá um monte de oportunidades diferentes para você aí também. Então essa é uma primeira opção diferenciada aí de um outro mercado que não seja esse que eu falei antes. Um segundo que chama bastante atenção de muito investidor é o IFIX 11. Tem muita gente que vai criticar aqui e falar, mas é uma porcaria, porque o IFIX 11 ele investe no índice IFIX, né, que é o nosso índice de fundos imobiliários AB3. E o pessoal que critica fala, é ruim porque não paga dividendo, né? E o que a gente faz quando a gente quer investir em fundos imobiliários, geralmente é receber essa renda, os dividendos isentos de impostos, né? Mas aqui não é realmente um fato de quem quer a renda dos fundos imobiliários, mas quem quer investir no setor de fundos imobiliários, quem quer investir, acredita que esse é um setor que vai crescer, as cotas dos fundos vão se valorizar, porque os imóveis vão se valorizar e assim por diante, e não necessariamente precisa dos investimentos, né, dos rendimentos desses fundos. Ele, na verdade, pegaria esses rendimentos dos fundos e compraria novamente as cotas de fundos imobiliários para engordar cada vez mais o porquinho, fazer o efeito bola de neve. Se esse for o objetivo, esse for o propósito do investidor, a IFIX 11 funciona perfeitamente, de uma forma diversificada, que todos os rendimentos que receber, o fundo vai automaticamente, né, a ETF vai automaticamente recomprar as cotas de acordo com o índice da B3. Então é um tipo de diversificação em fundos imobiliários que não vai te dar aquela renda, se você não está procurando renda e sim valorização, pode sim ser uma alternativa interessante. Tá? E por último aqui, eu queria trazer também, da mesma forma que a gente tem ETF diversificada em fundos imobiliários locais, a gente também tem ETF diversificada de REITs, inclusive não só dos americanos, mas do mundo todo, que são os fundos imobiliários aí, né, bem entre aspas, tem algumas diferenças, mas os fundos imobiliários gringos, tá? E o interessante aqui, né, essa é a BGRT39, tá? É a BDR de REITs mundiais, globais, e essas daí, como a regra lá é diferenciada, elas pagam dividendos. Então, se você quer investir em imóveis no mundo inteiro e receber aluguéis por isso, essa é uma boa alternativa. Tem imposto, tá? Tem imposto porque lá fora dividendos não são isentos como é aqui no Brasil. Tem umas regrinhas mais chatas aí, mas para quem quiser pesquisar, se aprofundar mais, quer investir em imóveis no mundo inteiro de forma simples e barata e muito mais diversificada, aqui está uma boa opção para você também. É isso, pessoal. Para quem queria aí uma pausa nos vídeos de planilha, queria uma coisinha mais rápida, uma lista, um pouquinho mais de dicas sobre investimentos na prática aí, códigos que tem na bolsa, oportunidades de investimentos que tem aí para você fazer agora, se você quiser, estiver no mercado ao vivo. Isso aqui não é uma recomendação, claro, você vai tomar a decisão que você quiser aí. Tá aí uma listinha bem mastigada, do jeito que eu sei que a maioria de vocês gostam. Agora, me ajuda aqui. Comenta aqui embaixo que tipo de grupo que você acha que faltou. Ou que tipo de ETF que você acha que tem um bom potencial, que você já investe. Fala isso um pouquinho mais sobre o que você já faz com ETFs, ou até o que mais você gostaria que a gente produzisse sobre ETFs aqui no canal da Mais Retorno. E claro, né? Deixar aquele like e se inscrever não custa nada, ajuda a gente a produzir mais conteúdos como esse. Então eu conto com você nessa missão aí. Fechado? Então é isso, pessoal. Um grande abraço e bons investimentos.